Respeitável público, muito bom dia. Quinta-feira pode chegar, está começando ao vivo para todo o Brasil mais um Tudo Posso. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Vamos juntos num delicioso programa até às 11h30 da manhã. Maria Cândida, um ótimo dia para você também. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os nossos telespectadores que nos assistem de todo o Brasil. Hoje amanheceu chovendo aqui em São Paulo, esfriou um pouquinho, né? Tá diferente o tempo. Parece que vai esfriar um pouquinho, pelo menos aqui, né? Daqui a pouco a gente vai saber a previsão do tempo. Mas sabe, Rafael, que eu acordei muito feliz. Por que feliz? Porque foram presos os cartolas do futebol na Suíça, vários, né? Vários, Tinha que entrar os Estados vários. Unidos para dar um jeito nisso e vai ser instalada a CPI da CBF aqui no Brasil. Que maravilha! Daqui a pouco você vai falar sobre isso, né? Daqui a pouco tem informação sobre isso, não tem como não comentar esse assunto, o maior escândalo do futebol brasileiro. Mas vamos então ao cardápio do Tudo Posso de hoje. Maio é o famoso mês das noivas, mas aí me diz, né? Quando você é convidado para uma festa, você sabe quais erros você não pode cometer nessa cerimônia, nesse momento tão importante? A dica, aliás, as dicas são válidas também para os noivos, não apenas para os convidados. No programa de hoje, então, nós vamos conversar com a consultora de etiqueta, a Célia Leão, que vai passar para a gente informações importantes de como se comportar, né, numa festa de casamento. Daqui a pouquinho eu vou ficar por dentro de tudo. Se você quer compartilhar com a gente, inclusive, alguma história, manda pra gente aqui o WhatsApp, 0 operadora 11 94494 5023. Manda pra cá o seu recadinho. Você já cometeu alguma gafe? Já viu algo estranho em alguma festa de casamento por esse mundão afora? Eu quero saber. Isso não vai faltar com certeza. Mas você também pode mandar suas dúvidas, não é verdade? A gente sempre tem dúvida como a gente deve se vestir, como a gente deve comer, como a gente deve se portar num casamento, daqui a pouco. Vamos falar de saúde também. O câncer de boca é uma denominação que inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral, mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua oral e assoalho da boca. A doença acomete principalmente tabagistas e os riscos aumentam quando o tabagista é também alcoólatra. No programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Natália Vasconcelos sobre essa doença. Nós também teremos um super musical, hoje conosco a dupla Nilson e Nando, sertanejos Nilson e Nando. Já tive um primeiro contato com eles aqui nos bastidores, eles vêm para cá apresentar o seu sexto trabalho. Eu garanto para vocês, vem coisa boa por aí, então não perca, daqui a pouquinho tem os sertanejos cantando aqui para vocês. É verdade, eles são muito simpáticos, têm 15 anos de carreira, 6 CDs lançados, muito legal é daqui a pouco. E na culinária você vai aprender uma deliciosa sobremesa, um bolo de banana com nozes. Olha que graça esse bolo, muito bonitinho. E olha a mesa com o bule, que tem o chazinho, ai vai ser uma delícia hoje. Isso aí tem gosto de inverno pra mim. Sabe esse bolo mais consistente, Rafael? Que tem nozes, ele tem açúcar mascavo, dá pra fazer com farinha integral ou a farinha normal, a gente vai falar também. Mas muito gostoso, não vejo a hora de comer. Agora então é hora da previsão do tempo. Maria Cândida acabou de falar, né, no comecinho aqui, que amanheceu chovendo aqui em São Paulo, realmente. Essa deve ser a nossa sina para essa quinta-feira aqui na nossa capital paulista. Aliás, chuva em boa parte do estado de São Paulo. Mas agora, de olho no mapa, a previsão então para toda esta quinta-feira para o nosso Brasil. No norte, o calor provoca chuva isolada à tarde e à noite. Já o Nordeste, dia de sol em todo o Nordeste brasileiro. No Centro-Oeste, áreas de instabilidade de uma frente fria deixam o tempo chuvoso. No Sudeste, novas áreas de instabilidade deixam o tempo chuvoso, né? Confirmando então a informação. No Sul também chove a qualquer hora do dia. É chuva para o Brasil inteiro hoje. Tá caindo água no mundo hoje. Em Salvador, mínima de 23 graus, máxima de 29. Apesar que em Salvador, ó, não vai chover, né? Pelo menos a faixa litorânea lá não vai chover, então. Em Curitiba, mínima de 15, máxima de 21 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Em Fortaleza, temperatura variando entre 23 e 31 graus. Chove rápido durante o dia e a noite. Aqui na capital paulista, a mínima 17, a máxima 23 graus. A temperatura já caiu bastante, né? Sol com muitas nuvens durante o dia, mas também os períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. Essa chuva já chegou.
Em Campinas, no interior de São Paulo, mínima de 18, máxima de 23. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora. Em Limeira, no interior de São Paulo, mínima de 20 graus, máxima de 25. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia. Essa é a previsão do tempo, então, para esta quinta-feira. Mas vamos lá, então, falar agora desse escândalo, né? O maior escândalo da história do futebol mundial. Ontem nós acordamos, inclusive, com essa informação, mas ainda eram fatos desencontrados, né? Não tinha sido ventilado muita coisa, né? As próprias agências de notícia não sabiam o que estava acontecendo direito, mas o fato é que o Departamento de Justiça americano acusa 2 gerações de dirigentes de futebol de embolsarem mais de 150 milhões de dólares, o que equivale a quase 470 milhões de reais, em subornos e comissões, e isso viria acontecendo desde 1991. Os termos usados pelo DOJ, que é o Departamento of Justice, né, foram fortes, né? Corrupção desenfreada, sistemática e generalizada na FIFA e em diversos contratos da CONCACAF e da Conmebol. A Conmebol, inclusive, é que gerencia o futebol aqui, onde a gente está na América Latina, né? Responsável pelas nossas competições aqui. A gente está sobre o guarda-chuva, inclusive, da Conmebol. É bom deixar bem claro isso. Agora, algumas perguntas aí, né? Por que os Estados Unidos são os responsáveis, então, pelas prisões? Ocorre que as autoridades americanas alegam que as transações ilícitas foram acertadas utilizando os bancos dos Estados Unidos. Fora isso, afirmam ter jurisdição pelo fato de as empresas de mídia do país pagarem o maior valor de direitos de transmissão da Copa do Mundo. A operação também teria sido motivada pelas investigações feitas pelo ex-procurador de Justiça dos Estados Unidos, o Michael Garcia, contratado pela FIFA em 2014 para investigar a escolha da Rússia e também do Catar como sede das Copas aí, das próximas Copas, né, de 2018 e 2022, né, a candidatura, desbancando então a candidatura americana. O relatório final apontou uma série de irregularidades, o que foi ignorado pela entidade máxima do futebol, e agora sim, né, a pergunta fica, né, Maria Cândida, várias pessoas foram presas e a gente quer saber o que vai acontecer aí com esses acusados. Inicialmente, vai ser instaurado um processo de extradição da Suíça para os Estados Unidos e, caso sejam extraditados, eles vão enfrentar o processo judicial e podem pegar até 20 anos de cadeia. Eles têm sorte que vão ficar em Nova York, né? Vão ser extraditados para Nova York. Cadeia nos Estados Unidos, ela vai é diferente. ser muito melhor do que ficar aqui no Brasil, não é verdade? Então ainda tem sorte. Olha, eu acredito que, suposição, não estou afirmando, que foi muito mais dinheiro que isso. Com certeza. Eu acredito que foram muito mais anos, foram décadas e décadas de desvio de dinheiro. Agora, o que é bom nisso tudo é que, assim, todo mundo já sabia sobre a CBF, sobre a FIFA, todos os esquemas de problema de corrupção no futebol, e agora, finalmente, parece que a coisa vai ajustar e vão investigar, porque os Estados Unidos entraram com tudo nisso e falaram que não vão parar. Então, agora a coisa vai pegar, inclusive a CPI da CBF, que o Romário aprovou com 52 assinaturas. Precisava de 27, aprovou com 52 assinaturas lá no Senado. Então, assim, agora a coisa vai ficar preta, viu? Aqui, agora vai ser bom. Né? O futebol, tantas coisas acontecem, tantas jogadas, né, erradas que acontecem, então agora finalmente parece que a coisa vai limpar de vez, a gente espera pelo menos. Ontem era ligar a televisão, acessar a internet, era essa a notícia do dia, né? Escândalos e mais escândalos, muitas suposições, inclusive se rolou dinheiro até mesmo para a Copa ser feita no Brasil aqui no ano passado. Até então nada foi apurado, só que vale lembrar, né, que o Brasil foi praticamente o único candidato na Copa de 2014. Agora, o que eles questionam é se não houve um por baixo ali, justamente para o Brasil se apresentar como candidato único. Quer dizer, começou uma coisa um pouquinho lá atrás, né? É isso que tem que ser apurado a partir de agora. Nossa,
Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Inclusive o rolo dos ingressos, o povo não conseguiu comprar os ingressos, ninguém conseguiu, assim, a maioria da população não conseguia entrar no site, porque já estava tudo comprado por cambista, enfim, tudo errado, desde os estádios superfaturados até o ingresso. Então, assim, muita coisa vai ser revista aí e isso vai ser muito bom, muita cabeça vai rolar nos próximos meses. Ai, que delícia, que ótimo. E em comunicado, na noite desta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol, a nossa CBF, decidiu afastar o vice-presidente José Maria Marim, que foi preso, um dos presos, ontem, né? Ele também está envolvido nesse esquema de corrupção na FIFA. E, além disso, a CBF garantiu que vai reanalisar os atuais contratos vigentes e remanescentes da instituição. Mais cedo, a entidade máxima do futebol mundial, a FIFA, baniu provisoriamente o Marim e outros 10 membros por conta da investigação realizada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O órgão divulgou um documento de 164 páginas em que detalha acusações feitas aos dirigentes da FIFA que foram presos, né? Aí tem suborno, lavagem de dinheiro, fraude, obstrução de justiça, tá tudo isso listado na investigação, né? São os piores termos, né? E o ex-presidente da CBF, o Marim, ele é acusado de vários crimes, o principal deles de receber suborno em pelo menos 2 negociações. A primeira delas é referente às próximas 4 edições da Copa América, envolve a Datiza, a empresa criada em 2013, para, de acordo com o documento, pagar as propinas. Nessa acusação, essa empresa pagaria até 110 milhões de dólares em suborno, cerca de 340 milhões de reais, para garantir os direitos da competição, isso até 2023. E o envolvimento do José Maria Marim no recebimento da propina também estaria ligado às competições nacionais que rolam aqui no Brasil. No capítulo Esquema da Copa do Brasil, como está sendo chamado, o relatório detalha diversos personagens pelas alcunhas de co-conspirador, com uma listagem total de 16. E apenas 2 deles foram identificados, né? Tem vários ali, inclusive, né? E a gente sabe que tem problema com a CONCAF, tem problema com a Conmebol, enfim, é uma série de grana total aí que está rolando, gente. Essa situação vai dar o que falar, né, Maria Cândida? Então, mas Que os medo peixes disso. graúdos, Ricardo Teixeira, João Avelange, amanhã, nessa sexta-feira, ia ter a eleição da FIFA, eleição parece. da FIFA. Por isso que todos estão na Suíça e o foram Joseph presos na Blatter Suíça. possivelmente seria reeleito, Exatamente. né? Tá com medo agora. Não vai ser reeleito, a UEFA já está se reunindo lá, o Platini, não sei o quê. Eles vão intervir, com certeza. Ele já nem foi, o Blatter nem foi no evento que ia ser hoje de manhã, um evento que ele tinha que ir. Enfim, tá uma beleza. Que delícia. Vamos ver o que vem pela frente, pelos próximos capítulos verdade. aí, né? Muita bola vai rolar, sem dúvida alguma. Certo. Bom, no próximo bloco, a gente vai falar com a consultora de etiqueta, Célia Leão, que vai falar as gafes que você não pode cometer em festas de casamento. Bom, o Guina Paiva está com a gente aí? É isso? Guina, bom dia! Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tudo jóia, é legal. Bom, o Guina é apresentador nosso da Rede Família, né? Não tem que estar com a gente, sem dúvida alguma, nesse momento. Guina, que escândalo foi esse, rapaz? É o maior da história do futebol brasileiro? Do futebol mundial, né? É o maior da história brasileira, inclusive o futebol brasileiro nesse momento muito conturbado, né, Rafael? A gente tem falado isso há muito tempo já, com alguns escândalos, com algumas debandadas de jogadores, a CBF colocando sempre barreiras para que pudesse instaurar uma vistoria, alguma auditoria dentro internamente. E aí nós tivemos que a UFBI, né, em conjunto com a polícia da Suíça, fizeram já há muito tempo, já que vem sendo investigada as ações da FIFA, e por mais que se fale que é uma entidade pública, né, Rafa? Sim. Você sabe que os interesses que defendem dentro da FIFA são interesses populares. O futebol é o maior, querendo ou não, popular
isso é verdade. uma parte desse Aham, dinheiro, é. e por isso mesmo foi, como a gente diz, levantado mais a fundo com relação a isso. E foram presos ontem 7 membros desse comitê executivo da FIFA, entre eles o nosso ex-presidente José Maria Marinho. E você pode ter certeza de uma coisa, hein? Oi, Não Guina. só o José Maria Marinho agora, como os outros também, Ricardo Teixeira e o novo presidente da CBF também, possivelmente estarão no meio de situações como essa, viu, Rafa? Você acha que a gente pode confiar no Romário, né, como relator da CPI aí? Você acha que ele vai ser atuante? Como que vai ser essa CPI da CBF? Bom dia, Maria Cândida. Bom dia, querido. Grande satisfação em tê-la também aqui. Olha, eu acredito que sim. O Romário vem sendo uma das pessoas defensoras de tudo que se tem de podridão no futebol, que se tem de uso no futebol. O Romário vem tentando colocar o futebol de uma maneira mais clara. E já há muito tempo, né? É uma briga praticamente que sozinho o Romário vem defendendo. E há muito tempo ele já vem levantando situações como essa. E simplesmente ontem foi uma comemoração, inclusive chamando os dirigentes da CBF de canalhas, de ladrões, uma dessas audiências que teve lá no Senado. Mas eu acho que vem enquanto aquilo que o Romário sempre defendeu quando era ainda deputado, hoje senador, mas com mais força ainda, e levanta uma possibilidade muito grande da nossa Polícia Federal também, o Maria Cândida e Rafa, da possibilidade também de entrar dentro da CBF e tirar toda essa obscuridade que tem nessa nossa entidade de comando de futebol. Tá certo, Guina. Agradeço tua participação com a gente aqui, né? É legal ter É, alguém ótimo, que que entende entenda realmente de do futebol, assunto, né, é. desse universo. A gente não comenta muito esporte e futebol aqui, porque tem um lugar certo na Rede Exatamente, Família, né? Que é o Rede Família exatamente. Esporte, o Camarote Rede Família também. Que faz Guina o maior Paiva, sucesso, né? Recebe muitos exatamente. Brasil inteiro telefonemas e tal, acompanha é aí. verdade. Guina, todos os dias com a gente na Rede Família, é isso? Todos os dias, segunda-feira, o Camarote, das 7 às 8, também de terça a sexta, o Rede Família Esporte. Como a gente sempre fala, repercutindo os principais assuntos que vão ser manchetes aí do mundo esportivo, Rafa. E agora você tem assunto à beça para tratar, hein, É rapaz? verdade, agora não vai faltar. Inclusive, ainda a Oi. Rede Família é uma das poucas emissoras que vem defendendo essa lavagem, essa investigação severa na CBF. Tomara que agora as pessoas que comandam o futebol brasileiro e o nosso governo federal também, principalmente, né, que através da nossa Secretaria de Esporte, consigam, a partir dessa ação do SPI, instaurar aí um inquérito de investigação dentro da nossa CBF. O futebol estava indo à beira da falência, viu, Rafa? Acredito que nisso bom. também. Guina, valeu, obrigado. Grande Beijo. abraço para você. Valeu. Tudo de bom, Obrigado. obrigada. Um abraço. Obrigada. Tá aí, então, o escândalo na CBF, É, na FIFA, FIFA, o maior é. escândalo da história mundial. Todo mundo do na futebol. Suíça. Vamos para o intervalo, então. No próximo bloco, nós vamos falar sobre comportamento em festa de casamento. A consultora de etiqueta Estela Leão vai estar aqui para dar dicas, né, de como não cometer gafes. Quais são os principais erros, será, hein, Maria Cândida? A gente vai saber daqui a pouco. Confere.